Dá para imaginar uma faísca primordial, um verdadeiro inferno criativo que não só destrói, mas forja civilizações inteiras do zero. Pois é, bem-vindos a esta análise detalhada onde vamos dissecar o universo de Jordan para entender de uma vez por todas a raça que literalmente personifica o elemento fogo. Estamos falando dos Alafin. É absolutamente fascinante observar como a construção deste mundo mistura de um jeito muito orgânico mitologia divina e biologia pura. Esta é uma jornada pelas entranhas de um império alicerçado nas chamas. Certo, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de sobrevivência para entender todo esse cenário tem 5 partes. 1. A origem divina. 2. Fisiologia do Homo ignis. 3. Niamuragira e a Pironita. 4. Cultura marcial e honra. E para fechar a história, 5. O legado Berranzin. E começamos pela seção 1, a origem divina, a faísca primordial. Para entender os Alafin de verdade, a gente tem que esquecer completamente aquela velha ideia de evolução biológica. A parada aqui é outra. A existência deles nasce de uma fratura divina brutal, lá na aurora da criação do universo. As lendas antigas de Jordânia cravam o seguinte sobre o nascimento do fogo, e é de arrepiar. A criatura leonina colossal, feita de chamas vivas e rocha incandescente, a fonte primordial da essência do fogo. Quando a entidade conhecida como Patrono Catastro se fragmentou, essa fúria toda tomou a forma do Mahamutsa, o leão flamejante. E foi exatamente do poder absurdo desse titã que a semente dos Alafin caiu na Terra. Trazendo isso para a taxonomia do nosso cenário fantástico, os Alafin são categorizados como exórdios. Mas o que isso significa na prática? Bom, quer dizer que eles são literalmente a primeiríssima geração de raças humanoides forjadas direto das essências puras dos titãs elementais. Os Alafin são os grandiosos exórdios do fogo. Eles não pegam a magia térmica de fora para usar, a coisa é muito mais visceral. O elemento está inteiramente codificado no DNA deles, pulsando super quente em cada batimento cardíaco. E o mais louco é que essa força primordial não ficou presa só nas lendas do passado. A história nos conta que o titã Mahamutsa ainda adormece, vivinho, nas profundezas da enorme cordilheira ígnea. O calor surreal desse titã é o que continua moldando ativamente a geologia de Jordânia, alimentando os rios de magma e sustentando todas aquelas terras vulcânicas habitadas pela raça. É uma ponte simplesmente perfeita entre o mito divino e a geografia nula e crua. Indo para a seção 2, Fisiologia do Homo ignis, a forja viva. Deixando um pouquinho a mitologia de lado, as mecânicas biológicas dessa galera revelam como eles prosperam sendo uma verdadeira forja ambulante. E isso ilustra brilhantemente a síntese maravilhosa que a construção deste universo faz entre influências reais e adaptação mágica. Academicamente chamados de Homo ignis, os Alafin carregam uma inspiração muito clara no povo Bambara e em outras etnias africanas. É uma estética super imponente. Eles têm pele resistente em tons escuros e de terracota, olhos cor de âmbar que chegam a emitir um leve brilho e cabelos estilizados em dreadlocks que variam do preto profundo a um ruivo intensíssimo. E, naturalmente, exibem uma imunidade inata ao calor extremo, além de uma pirocinese superior de botar medo em qualquer um. Mas tem um detalhe biológico que é, sem exageros, explosivo. É o seguinte, na biologia humana padrão, o suor atua como um simples mecanismo de resfriamento, certo? Só água e sais minerais. Já a biologia Alafin faz um negócio surreal. Eles têm a capacidade de transpirar uma substância volátil com propriedades absurdamente parecidas com as da nitroglicerina. É insano. Essa alteração metabólica mostra muito bem até que ponto a raça inteira está fundida de corpo e alma com a natureza mais destrutiva do elemento fogo. Obviamente, produzir um líquido de alta combustão no próprio corpo garante umas vantagens táticas gigantescas. No calor da batalha, literalmente, os guerreiros amplificam os danos físicos criando microexplosões exatas no momento do impacto de um soco ou chute. Fora isso, eles conseguem liberar umas névoas defensivas que detonam para afastar inimigos ou até usar essa propriedade como uma ignição portátil para trabalhos de metalurgia. Mas é vital pontuar que o buraco é mais embaixo. Isso exige um treinamento pesadíssimo e concentração absoluta. Qualquer pequeno lapso de controle metabólico poderia causar um acidente gravíssimo a eles mesmos. Avançando para a seção 3, Niamuragira e a Pironita, o motor roncador. Todo esse domínio da fisiologia incandescente serviu como base para erguer a capital tecnológica deles, a imponente Niamuragira. É incrível como uma sociedade forjada em vulcões conseguiu construir uma das metrópoles mais avançadas e autossuficientes do cenário. E o segredo desse império tem nome: Pironita.
Para colocar a importância disso em perspectiva, a pironita age basicamente como o vibranium de Jordânia. É um tipo raríssimo de grafeno natural vulcânico arrancado das profundezas através de processos mega rigorosos. Ela não é só o alicerce da tecnologia Alafim. Suas propriedades térmicas únicas conseguem absorver e liberar quantidades colossais de calor, funcionando como o grande regulador energético de tudo por lá. 500. Esse é um número muito importante que merece toda a atenção aqui. A estrutura molecular da paironita consegue ser 500 vezes mais resistente que as ligas de aço comum, só que se mantendo incrivelmente mais leve do que um pedaço de papel fino. É um absurdo. Fica muito claro entender como um material natural com essas especificações é capaz de revolucionar do zero a engenharia civil e a força militar de uma civilização isolada num terreno tão inóspito, Agora, o que é realmente interessante notar é como isso vai para a prática, para o dia a dia da guerra. Estamos falando de exércitos trajando armaduras térmicas ultraleves que são quase impossíveis de destruir. Espadas super avançadas que canalizam ativamente a essência de fogo de quem está segurando, derretendo qualquer proteção inimiga como se fosse nada. Em uma escala maior, a capital inteira depende da paironita para manter uma infraestrutura geotérmica autossuficiente inacreditável, garantindo de quebra a hegemonia mundial na produção das mais finas obras de metalurgia e vidraçaria. É o segredo dessa extração que banca totalmente a independência do império. Entrando na seção 4, Cultura Marcial e Honra, a chama disciplinada. É só parar para pensar. Ter acesso a suor explosivo e a tecnologia da paironita viraria um caos puro bem rápido se não existisse um controle social rígido, concorda? Uma fogueira gigantesca precisa de disciplina constante para não queimar a própria floresta. O núcleo da cultura Alafim bebeu direto na fonte de majestosas raízes africanas, especialmente nos impérios de Mali, Ashanti e nos Yorubás. Muito acima da ferocidade em combate, existe uma reverência gigantesca pela sabedoria. Eles devotam um respeito profundo aos ancestrais e à natureza ao redor. A sociedade é mantida em pé por princípios como justiça inflexível, integridade absoluta e uma lealdade comunitária cega. Todo esse código de ética pesadíssimo serve para equilibrar tudo, criando um povo que é liderado sem contestações por um monarca absoluto, um magistrado. Só que a disciplina não arranca a agressividade de quem tem fogo nas veias. Ela só pega e canaliza o conflito de um jeito honroso. Quando o clima pesa e as desavenças ficam sérias, rola a chamada tradição dos duelos de honra. Funciona assim. Um desafio formal é jogado na mesa para resolver a treta. Os envolvidos vestem as armaduras de pironita e caem para dentro usando todas as habilidades. É um conflito muito violento, mas estruturado, que só acaba com uma derrota inquestionável de uma das partes ou se o juiz do duelo decidir intervir. Essa filosofia inteira gerou um arranjo social maravilhoso. A população funciona à base de 3 grandes pilares. Primeiro, os formidáveis guardiões, que são a muralha nas táticas militares. Depois, os artífices, que botam a mão na massa forjando toda aquela maravilha de paironita. E os experientes mentores, que protegem o conhecimento e a sabedoria das bibliotecas. Porque para um Alafim, focar apenas na força física é falho. O poder de verdade é abrigar ao mesmo tempo um corpo vigoroso, um espírito inquebrável e uma mente brilhante. E vamos para a seção 5, o legado Berranzin, o anel de fogo protetor. Vamos avançar na linha do tempo e ver como tudo isso se constrói na prática. Quando uma cultura domina suas chamas tão bem, o natural é que essa força vire um escudo gigante para o mundo. É aí que entra a lendária linhagem Berranzin. Lá atrás, na Era da Fundação, tivemos o visionário Kayamagan unificando as antigas tribos na garra. Na Era Estoica, o Sundiata cravou um legado de puro heroísmo. Pulando para a Era da União, a dinastia viu o líder Shango Berranzin guiar os Alafins numa nova ordem. Até chegarmos à nossa Era Moderna, onde a garra de guerreiros lendários como Dan e Dana transformam o nome da família num verdadeiro muro, focado em proteger integralmente toda a Jordânia. E olha, é absolutamente vital não subestimar o peso desses caras na geopolítica atual do cenário. Hoje, os exércitos Alafim operam simplesmente como a grande vanguarda da União das Nações Livres. Operando num terreno brutal, são eles que seguram sozinhos as trincheiras mais exaustivas contra a perigosa Legião Escarlate do Império Dracarys. No fim das contas, a essência do fogo e o avanço irreal da paironita são as únicas barreiras que garantem que essa ameaça necrótica do lado de fora não destrua tudo. Que jornada insana, não é mesmo? Essa exploração começou numa faísca mitológica saindo de um vulcão antigo e sagrado, até bater num reino mega complexo que funde biologia explosiva com um grafeno que beira a ficção científica.
Os Senhores das Forjas se transformaram de fato nos implacáveis guardiões globais de Jordânia. O que deixa no ar um questionamento simplesmente fantástico. Diante de um avanço civilizacional desse tamanho e com o majestoso Império do Fogo expandindo suas fronteiras, afinal de contas, quem é que vai ter capacidade de resistir à fúria abrasadora dos Alafim? É, sem dúvidas, uma excelente perspectiva para futuras explorações nessa mitologia deslumbrante.